Olá! A situação econômica da Argentina e a crise política na Venezuela acendem a luz amarela no comércio exterior brasileiro. A nossa indústria sobrevive com a sobrevivência desses países. E no Diplomacia que está começando, você vai ver mais. Copa sem legado. Senado apura que serão poucas as benfeitorias urbanas deixadas pela Copa do Mundo. Que legado é esse? Um legado que constrói grandes estádios e não constrói escolas? Lusofonia. Comissão especial do Congresso vai cuidar dos temas da comunidade dos países de língua portuguesa. Tem pouca integração entre nós. Lista de espera. Assinatura dos contratos de compra dos caças suecos só no fim do ano. Entre a promessa no anúncio e a assinatura do contrato, existe uma distância grande. Nas colunas culturais, a análise do documentário Peões, de Eduardo Coutinho, e o som latino da peruana Tânia Libertad. Ao longo do programa, você confere o ensaio fotográfico de Chico Santana sobre Washington, a capital dos Estados Unidos da América. Os ministros da Defesa dos países que formam a União de Nações Sul-Americanas aprovaram a criação da Escola Sul-Americana de Defesa. A ESUD será um centro de altos estudos responsável pela articulação militar dos países da Unasul. O corte de 10% no orçamento da Defesa Nacional, em torno de 3,5 bilhões de reais, poderá afetar o ritmo de projetos estratégicos, como a construção do novo tanque Guarani. Mas tudo indica que a compra dos 36 caças suecos Gripen não será afetada. Enquanto os aviões definitivos não chegam, o país poderá receber por empréstimo outros modelos do mesmo fabricante. Os suecos venceram franceses e americanos na disputa porque ofereceram um maior grau de transferência tecnológica para a Força Aérea Brasileira. A cooperação industrial também vai assegurar que os brasileiros façam a manutenção das aeronaves. 80% das partes estruturais vão ser produzidas no complexo de São Bernardo do Campo de tecnologia aeroespacial. O Gripen NG é um avião ainda em fase de testes, nunca entrou em combate. Para a aeronáutica, é justamente isso que vai garantir a participação nacional na aeronave. Para um país que quer se capacitar, como o Brasil, é uma solução a gente desenvolver, junto com eles, aprender e receber transferência de tecnologia fazendo juntos. Os senadores questionaram se a origem norte-americana do motor, da turbina e da eletrônica do avião não pode comprometer a transferência de tecnologia. A aeronáutica disse que não. A gente está montando uma transferência que garanta para a empresa nacional que ela faça a manutenção no Brasil. A expectativa é de que o contrato para a compra dos Gripen NG seja assinado na segunda quinzena de dezembro. O valor de 4 bilhões e meio de dólares só começa a ser pago pelo Brasil quando o último caça for entregue em 2023. Os primeiros aviões suecos chegam em 2018. Enquanto os novos caças suecos Gripen NG não começam a defender o espaço aéreo brasileiro, a FAB conta com aviões já em operação no país. São os caças A1 e F5 modernizados. A novidade é que a empresa sueca Saab ofereceu empréstimos dos Gripen C e D, hoje em combate. Em agosto, pilotos da aeronáutica vão à Suécia para começar um treinamento de uso dessas aeronaves. Se isso for possível, seguramente no início de 2016 a gente poderia receber essas aeronaves por empréstimo. Eu estava muito preocupado com a transição entre a chegada dos novos caças e aquilo que nós dispomos hoje para a defesa aérea. Me pareceu convincente a explicação. Nós vamos continuar acompanhando, porque entre a promessa no anúncio e a assinatura do contrato, existe uma distância grande e o fundamental é que tudo que foi prometido possa estar formalizado no contrato, porque é isso que vai garantir que o Brasil, de fato, possa obter os ganhos que estão sendo debatidos.
Apesar da desvalorização do real, os brasileiros continuam viajando bem. E Portugal tem sido um dos principais destinos. No ano passado, o volume de turistas brasileiros em terras lusitanas aumentou em 7,5%. Quem agradece é a rede hoteleira portuguesa, que registrou 1.220.000 diárias pagas por brasileiros. E no turismo nacional, a aposta maior, a Copa do Mundo, preocupa parlamentares. Em especial, o chamado legado da Copa. As obras de mobilidade urbana pouco avançaram. Construir ou reformar 12 estádios de futebol. E no padrão FIFA. Esse foi o compromisso assumido pelos governos do Brasil em outubro de 2007 para sediar a Copa em 2014. A menos de 90 dias da competição, algumas obras não terminaram. Das 12 arenas, 3 ainda não estão prontas: Curitiba, Cuiabá e São Paulo, local do primeiro jogo. Na Copa da África do Sul, em janeiro de 2010, 8 dos 10 estádios já estavam prontos. E em 2006, também há 6 meses da competição, a Alemanha já tinha concluído todas as obras. Na mobilidade urbana, até janeiro deste ano, 44% dos recursos da Caixa Econômica e do BNDES para financiar 31 obras ainda não tinham sido liberados. Além disso, outros 19 empreendimentos previstos em 2011 não serão construídos antes da Copa. Como já havia um atraso bem acentuado e não seria concluído nem sequer uma primeira etapa para a Copa do Mundo, elas foram retiradas, mas muitas delas que foram retiradas, elas irão prosseguir através do PAC. Senadores discutiram o atraso em audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O Tribunal de Contas da União informou que a Copa do Mundo vai custar 25 bilhões e meio de reais, a maior parte dos cofres públicos. Dos 25,5 bi eram privados, unicamente 3,7. São 21,8 bilhões de dinheiro público gastos com aeroportos, portos, obras de mobilidade urbana, telecomunicações, segurança, turismo. Com estádios, o maior custo, cerca de 8 bilhões de reais. As fiscalizações do tribunal geraram economia de 550 milhões de reais nos contratos de financiamento realizados pela Caixa e pelo BNDES. Não existe nenhuma pendência até agora identificada com relação à irregularidade no repasse de recursos então emprestado pelo BNDES. Eventuais irregularidades foram todas saneadas no decorrer do processo. O Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e de Engenharia Consultiva criticou os atrasos nas obras de mobilidade urbana. Umas serão entregues, outras tantas não. Muitas até foram tiradas da matriz de responsabilidade. A matriz de responsabilidade nasceu em janeiro de 2010 e ela já passou por 3, 4 revisões, colocando umas obras, retirando outras, e nós vamos ter poucas das obras prontas, mas acabadas, em pleno uso, até a Copa. O país poderá enfrentar ainda problema nas telecomunicações, principalmente no sinal da internet. Nenhum estádio brasileiro já tem pronta a infraestrutura de TI. Alguns deles, como Curitiba e São Paulo, ainda nem contrataram as empresas para fazerem esse tipo de trabalho. Nós não temos TI suficiente, como o Rodrigo apresentou aí. Nós hoje temos, eu saio do aeroporto de Brasília para chegar na minha casa, cai a ligação do celular umas, eu vou lhe dizer, otimistamente, 4 vezes. Este professor diz que apesar dos problemas e dos protestos populares contra o Mundial, a Copa é positiva para a economia brasileira. Deve gerar um impacto de 1% no produto interno bruto. Pode ter problemas de gestão, malversação de contratos, de custos descontrolados, mas o valor dessas obras são insignificantes perante o impacto positivo que traz. Parlamentares do governo e da oposição dividem-se em relação aos benefícios da Copa. Que legado é esse? Um legado que constrói grandes estádios e não constrói escolas, que constrói grandes estádios que em alguns lugares ficarão às moscas e não realiza obras de mobilidade urbana para facilitar a vida dos brasileiros nas grandes cidades. Eu me lembro quando nós ganhamos
para que a Copa do Mundo viesse para o Brasil, era uma festa generalizada nesse país. Era dança, era canto, era alegria. Ganhamos, a Copa do Mundo vai ser aqui. E como é que alguém acha que de uma hora para outra o brasileiro não gosta mais de futebol? Eu estou otimista com a Copa. Olha, quem indevidamente usou o dinheiro público, enfim, no campo da corrupção e do desvio de conduta e de verba, que responda pelo que fez. Mercosul. Crise política e econômica nas nações vizinhas pode afetar as exportações brasileiras. A gente volta em 1 minuto.